Quando Ana completou 56 anos, o número de repente soou mais alto do que todas as datas anteriores juntas. Não era apenas uma cifra no passaporte, parecia ter se instalado no espelho, nas pausas entre as chamadas, no silêncio da noite. A cozinha recebeu com um aroma familiar de café e hortelã. Ela adorava adicionar uma folhinha fresca ao seu café da manhã. Era um hábito que seu falecido marido lhe havia ensinado, e que ela manteve mesmo após a sua partida. A xícara fez um leve som ao tocar a mesa, e nesse pequeno ruído, Ana sentiu a solidão de toda a casa. Antes, nas manhãs, a televisão falava em um tom baixo, alguém batia à porta do armário, e outra pessoa chamava do corredor: "Mãe, onde estão minhas calças?" Agora, o único som era como uma gota caindo em um poço. O telefone estava sobre a mesa com a tela virada para cima. Ana deu uma olhada rápida e viu que não havia mensagens não lidas. Os aplicativos de mensagem estavam em silêncio há 3 dias. Às vezes ela pensava que se o telefone tocasse naquele momento, ela iria pular como se tivesse levado um susto. Ela se acomodou no sofá e ligou a luminária de mesa. O suave círculo de luz amarela a separou da penumbra do cômodo. Na mesa de centro, havia um livro não terminado, seus óculos de armação fina e um controle remoto antigo, com os botões desgastados. Ana estendeu a mão para o livro, folheou algumas páginas e o deixou de lado. As letras dançavam, não se formando em sentido algum. Dentro dela havia um silêncio tão profundo que qualquer enredo parecia desnecessário. De repente, o telefone vibrou na mesa, a tela iluminou, e Ana, surpresa, quase derramou o chá no pires. Era uma chamada de Kátia. Seu coração deu um leve salto no peito, como se alguém tivesse batido de dentro para fora. "Alô, Kátia?" Ela tentou fazer a voz soar calma, sem deixar transparecer a alegria que quase a dominava. "Oi, mãe." O fundo da chamada estava barulhento, como se alguém estivesse subindo as escadas. "Não estou atrapalhando, né?" "Quem você está atrapalhando?" Ana sorriu. "Aqui está tudo tranquilo, só eu e meu chá." "Então, como sempre, você e seu chá." Kátia brincou suavemente. "Não é só chá." Ana olhou ao redor da sala vazia e acrescentou: "Tem também a luminária. Estamos inseparáveis." Kátia riu brevemente, mas logo o barulho ao fundo aumentou, e a voz dela ficou um pouco mais séria. "Mãe, escuta. Estamos com um pequeno problema na reforma." Ana levantou uma sobrancelha, embora Kátia não pudesse ver. "Um pequeno problema? O que isso significa na sua linguagem de jovem?" "Bem," Kátia hesitou. 2 semanas, talvez um pouco mais." "Entendi," Ana respondeu, já suspeitando do que estava por vir, mas não queria facilitar as coisas para a filha. "Nós pensamos." Kátia continuou cautelosamente. "Mãe, eu e o Arthur vamos para aí nesse tempo. Pode ser?" Ana fechou os olhos por um instante. Algo doce se apertou em seu peito, como se ela tivesse sido envolvida em um cobertor quente. A casa voltaria a respirar. Alguém estaria batendo a porta, deixando um garfo cair no chão, ocupando o banheiro. Haveria alguém para quem cozinhar sopa, perguntar se queria mais chá. "Claro, pode vir", respondeu ela rápido demais, e logo tentou suavizar as palavras. "Vocês vão voltar para casa, ou eu já sou obrigada a recebê-los por decreto?" "Ah, lá vem você de novo." A risada de Kátia era quase palpável através do telefone. "Mãe, por favor, você me ajuda." "Para onde eu iria?" Ana suspirou. Mas nesse suspiro havia mais alívio do que cansaço. Elas discutiram mais um pouco os detalhes. Quem traria o que quando chegariam, e já estavam se preparando para se despedir, quando, ao fundo, uma conhecida voz masculina se fez ouvir. "Diga à minha sogra que estou com saudades do seu borscht e das suas piadas." Nessa ordem. "Ouvi isso?" Kátia riu. "Ouvi", respondeu Ana, sentindo os cantos dos lábios se levantarem sozinhos. "Diga a ele que o borscht é uma declaração séria. Que ele prepare o estômago." Ana desligou o telefone e ficou em silêncio, segurando o aparelho nas mãos. A sala parecia mais calma, como se estivesse esperando algo. A expectativa de ter a filha e o genro em casa a aquecia, mas havia também uma sensação estranha, um frio na barriga que a incomodava. A imagem de Arthur surgiu em sua mente, alto com ombros largos e uma barba de 2 dias que lhe conferia um ar ligeiramente mais maduro do que seus 35 anos. "Ele é um bom rapaz", pensou Ana, tentando se convencer.
atento e educado, características raras nos jovens de hoje. Mas uma voz interior, que sempre se manifestava quando ela estava sozinha, sussurrou: ele é um homem, você é uma mulher. E essa simples verdade trazia consigo uma série de complicações. Ela balançou a cabeça, tentando afastar os pensamentos. Que bobagem, murmurou enquanto se dirigia à cozinha. O cheiro do café fresco ainda pairava no ar, e ela se permitiu um sorriso ao imaginar a casa cheia novamente. Havia algo reconfortante na ideia de ter alguém por perto, alguém que perguntasse: você está cansada? E não corresse para longe com suas obrigações. Quando Kátia e Arthur chegaram, tudo parecia tão normal que Ana quase não percebeu a diferença. Arthur se comportou desde o primeiro instante como se estivesse em casa, não apenas como um visitante. A porta do quarto, que sempre rangia ao abrir, agora se fechava suavemente. Ana, deixa disso, disse Kátia, enquanto Arthur estava em pé sobre uma cadeira, segurando uma chave de fenda. Vocês vieram para relaxar, não para trabalhar. Ele olhou para ela de cima, um sorriso brincando em seus lábios. É mais difícil ficar sem fazer nada do que apertar alguns parafusos, respondeu ele com um brilho nos olhos. Não se preocupe, estou fazendo isso por conta própria. Eu não confio em homens que pegam ferramentas por conta própria, Ana respondeu, balançando a cabeça. Normalmente, eles só fazem isso quando a vida os obriga. Então, parece que eu tenho uma relação complicada com a vida, Arthur respondeu, piscando para ela. Aquele piscar, quase casual, pegou Ana de surpresa. Era um gesto leve, não provocativo, mas que parecia carregar um calor a mais do que o esperado entre uma sogra e um genro. Ana sentiu algo dentro dela se mexer. Nos dias seguintes, a casa passou por uma transformação. Novas prateleiras foram instaladas na despensa, finalmente acomodando os potes de geleia que estavam empilhados em cima da mesa. O velho torneira da cozinha, que Ana sempre planejou trocar, foi substituído. E, para sua surpresa, um dia ela entrou na cozinha e encontrou Arthur preparando o jantar. Então, Ana, sua tarefa hoje é sentar e criticar, ele declarou, amarrando um pano de prato na cintura como um avental. Eu cuido de tudo. Eu posso criticar de pé, Ana respondeu, tentando manter a leveza da conversa. Não, você deve se sentar. Sua posição hoje é sentada ou deitada? Assim me sinto mais tranquila. Ana, chega, ela tentou protestar novamente. Vocês vieram para relaxar. Eu gosto de ser útil, ele respondeu, sem se virar. Alguns dias depois, enquanto Kátia apressadamente arrumava uma mala, ela comentou casualmente: mãe, tenho uma viagem de trabalho de um dia. Amanhã de manhã vou embora. Você se vira sem mim? Ana parou, segurando uma colher de pau. Um dia. A casa teria um homem, mas não teria filha. Ela rapidamente afastou esse pensamento, tentando manter a neutralidade. Claro, vamos nos virar. Você pode ficar fora uma semana, se quiser. Não fale isso, Kátia respondeu rindo. Quando Kátia se despediu, riu e disse: Arthur, não me faça ter que cuidar da mamãe com suas reformas. Ele sorriu de volta com um tom tranquilo: vou ser muito cuidadoso. Assim que Kátia partiu, a casa pareceu esvaziar-se, mas de uma maneira diferente. Não era a pesada solidão que havia antes, mas uma leve e suave quietude, onde restavam apenas dois adultos sem intermediários. A conversa começou leve sobre trabalho, as corridas constantes de Kátia e os preços do mercado. Mas aos poucos, o diálogo se aprofundou, como se estivessem entrando em águas mais profundas, onde a conversa flui de maneira mais intensa. Você é uma mulher muito forte, Ana, Arthur disse de repente, quando ela tentou desviar do tema sobre sua solidão. A palavra forte soou tão próxima que ela quase engasgou com o chá. Ele a chamou não apenas pelo nome, mas de uma forma que parecia mais íntima. De onde você tirou isso? Ana tentou sorrir, mas a expressão dela vacilou. Talvez eu só esteja fazendo um bom papel? Os fortes sempre dizem que estão apenas fazendo um papel, ele respondeu calmamente. E os fracos costumam ser os primeiros a reclamar. Você nunca reclama. Os olhares deles se encontraram e permaneceram por um tempo que parecia mais longo do que o considerado apropriado, na linha tênue entre o que era aceitável e o que não era. Nos olhos dele havia algo gentil e atencioso, o que fez o coração dela acelerar de forma inesperada.
Ela sentiu a pressão nos olhos, como se lágrimas quisessem brotar. As lágrimas vieram não de tristeza ou autopiedade, mas pela sensação de ser vista. Não apenas como a mãe de Kátia ou a dona da casa, mas como uma pessoa real que também carrega suas próprias dificuldades. Não faça isso, ela disse baixinho, desviando o olhar. Vou chorar e estragar sua noite. Chore, ele respondeu quase em um sussurro. Apenas deixe fluir. Ela sorriu, mesmo com a umidade nos olhos, pegou um guardanapo e secou as lágrimas. Depois disso, a conversa fluiu de forma mais natural. Eles terminaram o jantar, discutindo sobre filmes e a necessidade de trocar o papel de parede que já estava desgastado. Mas no ar pairava uma tensão que não podia ser expressa em palavras. Quando a noite caiu sobre a casa, Ana ficou deitada na cama, olhando para o teto. Uma sensação estranha a envolveu, como se estivesse à beira de um precipício, mas ao invés de um abismo, havia um campo macio sob seus pés. Não era algo ameaçador, mas ainda assim, dar o próximo passo parecia difícil. As luzes se apagaram no quarto. Do outro lado da parede, a cama de Kátia fez um leve barulho, indicando que Arthur provavelmente havia se virado. A casa ficou em completo silêncio. Ana quase adormeceu quando sentiu um toque suave em sua mão. Dedos quentes tocaram sua pele como se pedissem permissão. Ela se sobressaltou, não de medo, mas de surpresa. Estou aqui, ouviu a voz dele na escuridão, baixa e tranquila, como uma simples afirmação. Ela retirou a mão, mais por hábito do que por convicção. Os anos a ensinaram a manter distância, especialmente onde não se pode prometer nada a si mesma. Não faça isso, Arthur. Ela sussurrou. Isso não é certo. Uma pausa se instalou entre eles. Então, a voz dele soou mais próxima, quase ao pé de seu ouvido. Não é certo quando alguém está deitado e finge que não se importa, quando na verdade se importa. Ele quer calor. O coração dela começou a bater de forma diferente, não como sempre, mas com uma irregularidade, como se estivesse lembrando um ritmo há muito esquecido. Ela permaneceu em silêncio, sem confiar em sua própria voz. E assim tudo aconteceu. O ombro dele era largo e firme, uma sensação que ela não experimentava há muito tempo. Nas primeiras noites, ela ainda se assustava com cada movimento dele, com a sombra, com o calor que de repente parecia muito próximo. Ela se encolhia e se afastava, mas a cada vez isso acontecia. Ele não se apressava. Ana percebeu que estava esperando. Ele sempre chegava tranquilo e firme, sem exigir, sem pedir, sem fazer perguntas desnecessárias. Apenas aparecia à noite, não como um herói de romance, mas como alguém que decidiu não deixar o outro sozinho na escuridão. Ana parou de se assustar. Em vez disso, começou a respirar no mesmo ritmo que ele. Às vezes, durante a noite, ela queria dizer a ele, não se acostume comigo. Mas sempre que ela inspirava fundo para pronunciar qualquer palavra, ele a apertava um pouco mais contra si, e todas as palavras se dissipavam na escuridão. Pela manhã, ambos eram hábeis em jogar o mesmo jogo, fingindo que a noite havia sido comum. Ele preparava um café, perguntava se ela queria algo para o almoço. Ela ajustava a gola da camisa dele, como se fosse apenas uma anfitriã atenta. Mas entre os gestos, nas pausas, nos raros encontros de olhares, pairava aquilo sobre o qual ambos preferiam permanecer em silêncio. Kátia voltou para casa de forma barulhenta, arrastando uma mala, sacolas e uma infinidade de histórias sobre sua viagem de negócios. O apartamento novamente se encheu com a voz dela, o perfume familiar e as frases habituais. Ana percebeu que se sentia ao mesmo tempo mais leve e mais pesada. Mais leve porque tudo parecia ter voltado ao seu lugar familiar. Mais pesada porque esse lugar agora tinha uma camada escura e não dita. Kátia se movia entre a cozinha e a sala, abraçando a mãe em movimento, compartilhando seus planos. Mãe, por que você está tão séria? Perguntou ela certa noite, sentando-se ao lado de Ana no sofá. Idade, respondeu Ana, tentando brincar. A seriedade vem automaticamente sem fila de espera. Você deveria sair um pouco, mudar de ares, sugeriu Kátia. Está vivendo como se estivesse em um museu. Tudo arrumado, mas de um jeito muito silencioso. Ana sorriu, mas não discordou. Sentia-se estranha não apenas por não poder contar a verdade para a filha. Era desconfortável, porque sempre foi mais fácil falar abertamente com Kátia, e agora, o mais importante,
Ela se via escondendo seus sentimentos por trás de conversas sobre o tempo e promoções no supermercado. Enquanto isso, Arthur continuava atencioso, mas se tornara um pouco mais cauteloso, evitando olhares prolongados, passando mais tempo com as ferramentas, fazendo piadas na presença de Kátia sem cruzar a linha invisível. Mas nas noites, quando a filha ia tomar banho, ou se distraía com o celular no quarto, seus olhares ainda se encontravam brevemente, como um flash de faróis na escuridão. Depois Kátia saiu novamente, desta vez por alguns dias. Mãe, já me acostumei a pensar que você é de ferro, disse ela, enquanto se vestia. Mas se você cansar de fingir que está tudo bem, é só me avisar. Essa frase ficou ecoando na cabeça de Ana. Ela observou a porta se fechando atrás da filha e pensou que talvez fosse hora de parar de ser de ferro. Naquela noite, tudo se repetiu. A casa estava silenciosa, em penumbra, com o familiar ruído do outro lado da parede. Ana estava deitada com os olhos abertos, sentindo cada movimento dele, como se as paredes tivessem se tornado mais finas. Quando ele novamente tocou sua mão com delicadeza, ela não se assustou, apenas exalou. Arthur, pare. Ele imediatamente soltou, como se estivesse esperando por aquelas palavras. Um silêncio pairou na sala, onde apenas a respiração deles era audível. Então, a voz dele soou baixa, mas clara. Nunca vou tocar em você sem o seu desejo, mas se você estiver sozinha, apenas diga, e eu estarei aqui para te confortar novamente. E ele se afastou. Naquela noite, Ana não conseguiu dormir. Ficou deitada, ouvindo-o se mexer do outro lado da parede, o rangido da cama, os suspiros pesados e abafados dele. Por algum motivo isso a deixava ainda mais angustiada. Ela se sentia sozinha. Lembrava-se de momentos passados, de risadas e conversas, e a solidão parecia ainda mais profunda. Ana se sentava sozinha em sua sala, observando as sombras dançarem nas paredes da casa vazia. As horas passavam lentamente, e cada tic-tac do relógio parecia ecoar suas memórias. Desde o divórcio, a solidão se tornará sua companheira constante. As noites frias eram especialmente difíceis, quando ela voltava para um lar que agora parecia um labirinto de lembranças não ditas e ressentimentos acumulados. Havia algo reconfortante em sua rotina silenciosa, mas também uma dor aguda que a acompanhava. Ela se lembrava de como, de repente, permitiu que o calor de alguém entrasse em sua vida. Arthur, o amigo que se tornou mais do que isso, havia se instalado em seu coração sem que ela percebesse. A linha entre amizade e algo mais estava se tornando cada vez mais tênue, e Ana sabia que não poderia continuar assim. Era a hora de decidir o que realmente queria. Certa noite, enquanto a casa mergulhava na escuridão, Ana se levantou. Seus pés descalços tocaram o chão frio, e ela caminhou até a porta do quarto de Arthur. Hesitou por um momento, mas então bateu levemente. Arthur! Sua voz soou mais fraca do que esperava, mas ela continuou. Vem aqui. As palavras saíram com uma firmeza que a surpreendeu, quase como uma ordem. O corredor estava envolto em sombras, apenas a luz fraca da rua iluminava o ambiente. A porta se abriu lentamente e o que aconteceu a seguir ficou entre eles e as paredes que sempre ouviram apenas seu suspiro solitário. Na manhã seguinte, o silêncio era palpável, mas havia algo diferente no ar. Arthur estava na cozinha, preparando um chá. Açúcar, como de costume? Ele perguntou enquanto ela se sentava à mesa. Ana apenas acenou, tentando agir como se nada tivesse mudado entre eles. Mas havia uma tensão no ar, um entendimento silencioso que não precisava ser verbalizado. Ele colocou a xícara diante dela, e o toque de suas mãos ao se encontrarem por um breve momento enviou um arrepio pela espinha dela. Com o passar dos dias, a rotina de Ana e Arthur se tornou mais confortável, mas ainda havia uma barreira invisível entre eles. Quando o projeto de reforma da casa chegou ao fim, as malas começaram a aparecer no corredor novamente, mas desta vez eram de Kátia, a filha de Ana. Ela estava animada, organizando tudo para a viagem que fariam juntas. Mãe, vamos te visitar em breve. Não se perca, tá? Kátia disse, abraçando a mãe na porta. Eu não me perco, respondeu Ana, mas a preocupação em seu coração era palpável. Arthur, ao passar com uma mala, parou ao lado de Ana por um instante. Obrigado por tudo, ele murmurou. Ana o olhou com seriedade.
Cuide da minha filha. Ele assentiu, e naquele gesto, havia um reconhecimento da linha que ela havia traçado. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa voltou a ficar silenciosa, mas a atmosfera era diferente. A solidão não era mais um peso esmagador. Havia um novo significado na quietude. Ana decidiu que era a hora de mudar. Ela pegou o celular e, pela primeira vez, ligou para Kátia. Oi, mãe. Já estava com saudades. Kátia respondeu, e Ana sorriu ao ouvir a voz da filha. A figura de Arthur apareceu ao fundo da tela, acenando para Ana. Senti sua falta, ela disse, e a sinceridade em suas palavras era inegável. Parece que vou ter que aceitar que sou uma pessoa, não apenas um móvel na casa. Às vezes preciso de atenção também. Desde aquele dia, as chamadas se tornaram frequentes. Elas conversavam sobre tudo e nada, saúde, planos, histórias antigas da família. Ana percebeu que Kátia estava se dedicando mais a ela, não por obrigação, mas porque a filha sentia que a mãe havia finalmente deixado de lado a máscara de está tudo bem. Certa noite, enquanto tomava chá na cozinha, Ana refletiu sobre suas antigas inseguranças. Antes, ela temia pedir ajuda, achando que isso a tornaria fraca ou inconveniente. Mas agora sabia que o mundo raramente adivinha o que precisamos. Se você se abrir e expressar suas dificuldades, pode ser ouvido, mesmo que não da forma que esperava. Ana sorriu ao perceber que havia dado um passo importante em sua vida. Ela não estava mais sozinha, e isso a fazia sentir-se viva novamente. O calor que Arthur trouxe para sua vida não era apenas físico, era emocional, e ela estava pronta para explorar isso. A vida estava mudando, e Ana estava disposta a abraçar essas mudanças, sem medo do que o futuro poderia trazer. Lembranças não ditas e ressentimentos acumulados se acumulavam em sua mente como folhas secas em um outono interminável. Havia algo reconfortante em sua rotina silenciosa, mas também uma dor aguda que a acompanhava como uma sombra persistente. Ana costumava se perder em seus pensamentos enquanto olhava pela janela, observando as folhas dançarem ao vento, refletindo sobre como a vida parecia seguir em frente, mesmo quando ela se sentia estagnada. Ela se lembrava de como, de repente, permitiu que o calor de alguém entrasse em sua vida. Arthur, o amigo que se tornou mais do que isso, havia se instalado em seu coração sem que ela percebesse. A linha entre amizade e algo mais estava se tornando cada vez mais tênue, e Ana sabia que não poderia continuar assim. Era a hora de decidir o que realmente queria, mas a incerteza a paralisava. E se eu perder a amizade dele? Pensava, enquanto o coração acelerava ao imaginar um futuro sem ele. Certa noite, enquanto a casa mergulhava na escuridão, Ana se levantou. Seus pés descalços tocaram o chão frio, e um arrepio percorreu seu corpo. Ela caminhou até a porta do quarto de Arthur, hesitando por um momento, sua mão pairando sobre a maçaneta. O que eu vou dizer? Questionou-se, mas a necessidade de se abrir era maior. Então bateu levemente. Arthur. Sua voz soou mais fraca do que esperava, mas ela continuou, determinada. Vem aqui. As palavras saíram com uma firmeza que a surpreendeu, quase como uma ordem. O corredor estava envolto em sombras, apenas a luz fraca da rua iluminava o ambiente, criando um cenário quase onírico. A porta se abriu lentamente e o que aconteceu a seguir ficou entre eles e as paredes que sempre ouviram apenas seu suspiro solitário. Na manhã seguinte, o silêncio era palpável, mas havia algo diferente no ar, uma eletricidade que não podia ser ignorada. Arthur estava na cozinha, preparando um chá. Açúcar, como de costume? Ele perguntou enquanto ela se sentava à mesa, tentando agir como se nada tivesse mudado entre eles. Ana apenas acenou, mas a tensão era quase palpável, um entendimento silencioso que não precisava ser verbalizado. Ele colocou a xícara diante dela, e o toque de suas mãos ao se encontrarem por um breve momento enviou um arrepio pela espinha dela, fazendo seu coração disparar. Com o passar dos dias, a rotina de Ana e Arthur se tornou mais confortável, mas ainda havia uma barreira invisível entre eles, como um vidro que os separava. Quando o projeto de reforma da casa chegou ao fim, as malas começaram a aparecer no corredor novamente, mas desta vez eram de Kátia, a filha de Ana. Ela estava animada, organizando tudo para a viagem que fariam juntas. Mãe, vamos te visitar em breve. Não se perca, tá?
Kátia disse, abraçando a mãe na porta, seu sorriso iluminando o ambiente. Eu não me perco, respondeu Ana, mas a preocupação em seu coração era palpável, como um peso que não conseguia se livrar. Arthur, ao passar com uma mala, parou ao lado de Ana por um instante. Obrigado por tudo, ele murmurou, seu olhar sincero. Ana o olhou com seriedade, sentindo a gravidade do momento. Cuide da minha filha. Ele assentiu, e naquele gesto, havia um reconhecimento da linha que ela havia traçado, um pacto silencioso entre eles. Quando a porta se fechou atrás deles, a casa voltou a ficar silenciosa, mas a atmosfera era diferente. A solidão não era mais um peso esmagador. Havia um novo significado na quietude, como se a casa estivesse respirando com ela. Ana decidiu que era a hora de mudar. Ela pegou o celular e, pela primeira vez, ligou para Kátia. Oi, mãe. Já estava com saudades. Kátia respondeu, e Ana sorriu ao ouvir a voz da filha, um bálsamo para sua alma. Certa noite, enquanto tomava chá na cozinha, Ana refletiu sobre suas antigas inseguranças, lembrando-se de momentos em que se sentiu invisível. Antes, ela temia pedir ajuda, achando que isso a tornaria fraca ou inconveniente. Mas agora sabia que o mundo raramente adivinha o que precisamos. Se você se abrir e expressar suas dificuldades, pode ser ouvido, mesmo que não da forma que esperava. Ana sorriu ao perceber que havia dado um passo importante em sua vida. Ela não estava mais sozinha, e isso a fazia sentir-se viva novamente, como se uma nova luz tivesse sido acesa dentro dela. O calor que Arthur trouxe para sua vida não era apenas físico, era emocional, e ela estava pronta para explorar isso, sem medo do que poderia encontrar. A vida estava mudando, e Ana estava disposta a abraçar essas mudanças, com a esperança renovada e